Olá, graça e paz. Hoje nós vamos ver a unção no Antigo Testamento. No Velho Testamento, Deus estabeleceu em parte a unção na vida do homem, fazendo-a possível sobre alguns homens escolhidos para servi-lo. Uma das principais formas de simbolizar e evidenciar essa unção era por meio do óleo da unção, como podemos observar nas palavras de Davi no Salmo 92:10. Ele diz: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Como era conhecido também o óleo santo da unção. Era feito da oliva, que era usada para consagrar ou separar alguém ou alguma coisa para um propósito santo, designado pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 30, dos versículos 22 ao 32, Deus vai trazer a instrução a Moisés como é que ele deveria fazer esse óleo, né? Era um óleo especial, era um óleo que era derramado sobre os utensílios, sobre homens que eram separados para servir a Deus. Então o óleo era entendido como santo, pois simbolizava o Espírito de Deus e era colocado sobre as pessoas e coisas que seriam separadas para o serviço a Deus. Principalmente porque através de Moisés, Deus deu o tabernáculo, né? O modelo do tabernáculo. Como a gente vê ali simbolizado no átrio, no santo lugar e no santíssimo lugar. Na antiga aliança, entretanto, somente algumas pessoas específicas eram ungidas com esse óleo pelo Espírito de Deus para ocuparem os seus respectivos ofícios e funções. Ou seja, o Espírito Santo vinha sobre estas pessoas a fim de capacitá-las a exercer suas respectivas tarefas. Porque com o pecado, né, a morte passou a todos os homens, e essa morte é a morte espiritual. Ou seja, o espírito do homem ele não podia receber o Espírito de Deus. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou, sendo as primícias do que dorme, né, ele soprou sobre os seus discípulos, e ali no novo nascimento eles receberam o Espírito Santo, e ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, no Velho Testamento, ninguém havia nascido de novo ainda. Então, o Espírito vinha, mas sobre pessoas específicas e por tempo determinado para o exercício do ofício, da função. Então, na construção do tabernáculo, em Êxodo capítulo 31, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Então, era um artífice, né? Um artesão, que Deus disse que separou ele e ungiu com o Espírito de Deus, com habilidade, né? Com inteligência e conhecimento, porque ele iria fazer aquilo que Deus tinha mostrado a Moisés. Nós podemos ver também a separação dos juízes, em Juízes capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas mãos a Cusã-Ristaim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então o Espírito veio sobre ele, foi ungido, né? A unção também vinha sobre o rei. O rei, ele era uma pessoa ungida para governar o povo. Nós vemos isso quando passa da teocracia bíblica à monarquia israelita. Então, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz: tomou Saul um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: não te ungiu, porventuras, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança?
o povo de Israel. Então nós vemos aqui o primeiro rei de Israel, Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, que foi também considerado o juiz de transição, né? Samuel vai transicionar a teocracia bíblica ali na época dos juízes para a monarquia israelita. Ele vai ungir tanto Saul como também vai ungir Davi. Então, nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, 1 Samuel 16, 1, versículos 11 e 13, 1 Reis 1, 39 e no Salmo 89, 20. Nós vemos também que os sacerdotes, eles eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, representando o povo diante de Deus. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, os sacerdotes também no Velho Testamento, eles eram ungidos com óleo e recebiam essa capacitação para desenvolver o seu ofício em oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, representando o povo diante de Deus. Nós podemos ver isso também em Êxodo capítulo 29, versículos de 1 a 7, Êxodo capítulo 30, versículos do 22 ao 32 e Levíticos capítulo 8, versículo 10. No Velho Testamento ainda nós vemos a unção sobre os profetas, que eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo em nome do Senhor. Como o povo não podia receber o Espírito dentro, a direção ainda não era mediante o testemunho interior. Então eles eram guiados, né? Eles eram dirigidos pelos profetas, ou chamados também de videntes. E esses profetas, eles eram ungidos para falar em nome de Deus e trazer a orientação de Deus ao povo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Verso 22, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Capítulo 11, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Capítulo 33, versículo 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, Ezequiel, antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca antes, pela manhã, vim ter contigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. E o capítulo 37, versículo 1 de Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Aquela profecia que ele fala aos ossos, e aqueles ossos foram revivendo, né? E se tornou num grande exército. Em 2 Reis, capítulo 3, versículos 15 e 16, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Naquele tempo as pessoas não eram nascidas de novo e, portanto, o Espírito de Deus não podia habitar dentro delas, como acontece hoje. Ele apenas vinha sobre os ungidos, profetas, reis, sacerdotes, artesãos, algumas pessoas, em algumas ocasiões específicas, quando a situação assim o requeria, e logo se retirava. As demais pessoas, que nós conhecemos como as pessoas comuns ou os leigos, né, não tinham nenhuma presença de Deus tangível em suas vidas. Eles não tinham o Espírito de Deus nem sobre eles, nem dentro deles. E existem muitas outras referências no Velho Testamento sobre a unção, né, e sobre o seu propósito. Zacarias 4:6 diz o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Note que nesse texto o poder mencionado não se refere ao poder de Deus, mas à força humana.
Ele está dizendo, não é pela força de um exército, mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha. É pelo Espírito de Deus que vem as vitórias e não pela mão humana. E Isaías capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo da enfermidade ou de qualquer outra coisa que o diabo queira impor sobre nós, ele é destituído e destruído por causa da unção em nossas vidas. Então diz que o jugo aqui vai ser despedaçado pela unção. Então nós vemos traços da unção no Velho Testamento. No próximo vídeo nós vamos ver a manifestação desta unção no Novo Testamento. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.